Mais um IBAM Podcast começando e hoje de uma forma diferente. Hoje nosso primeiro testemunho. Olha para vocês verem que lugar lindo que foi feito com muito carinho para vocês. Para você que está em casa, vendo o nosso IBAM Podcast, compartilha, comenta, divulgue para todo mundo para que possamos trazer cada vez mais e mais conteúdo legal para você. E hoje a nossa convidada é a nossa querida Fernanda, que ela vai contar um pouco do testemunho de vida que vai me edificar e te edificar. Então fica ligadinho. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda, viu? Se apresente. Olá, meu nome é Fernanda, sou mãe, empreendedora, cristã e venho compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho do que Deus tem feito na minha vida nesse último ano. Glória a Deus. Fernanda, quem era a Fernanda antes de Cristo? Conte para nós um pouco da Fernanda antes de Cristo. Essa pergunta até me confronta um pouco, porque eu nem me reconheço mais como eu era. Mas a olhar para trás eu vejo que eu era uma pessoa ignorante, arrogante. Eu tinha diversos problemas psicológicos, né? Como depressão, crise de ansiedade, transtorno bipolar, entre outros problemas. Só que hoje eu entendo que o meu comportamento era uma forma de autodefesa, mas que não me defendia de nada, né? Mas eu era uma pessoa muito ferida e que buscava no mundo, em festas, a solução de uns problemas, de um saldo de uma conta que eu tinha que pagar de alguma forma, né? Que já foi paga essa conta, na verdade, né? Hoje eu tenho esse conhecimento, mas eu era uma pessoa bem difícil. Era, Fernanda. Muito. Pelo que eu vi, você me contou um pouco, que eu queria que você contasse, né, sobre a sua trajetória até que antes de conhecer a Cristo. Então, nós vamos frisar um pouco na Fernanda antes de conhecer a Cristo. Então, eu queria que você voltasse um pouco no passado. Eu creio que não te traz dor, mas o seu testemunho vai edificar outras pessoas, eu creio. Então, volta lá um pouquinho no seu passado e traz para nós aqui como uma forma de testemunho que não te traz dor, mas que vai edificar outras pessoas. Eu era uma pessoa bem difícil, né? Sem sabedoria, eu não aceitava conselhos, eu era muito de farra, de bebida, era uma pessoa que gostava de chamar atenção, inclusive com roupas. Sim. Em relacionamentos, sempre fui uma pessoa que tive relacionamentos muito difíceis, não só num relacionamento entre homem e mulher, mas em amizades. Eu não era aquela pessoa que eu conseguia cultivar amizades a longo prazo, porque eu era uma pessoa muito difícil mesmo de lidar. As pessoas que permaneciam na minha vida era por gostar mesmo e por, entre aspas, entender esse lado difícil. Mas eu era uma pessoa que eu não aceitava conselhos, a dona da razão, super controladora, tudo tinha que estar no meu domínio. O meu filho, a minha casa, as minhas amizades, o meu trabalho, tudo que tinha que ser da minha forma, a dona da razão. Esse é só o meu jeito, é desse jeito que vai, é dessa forma que tem que ser. E uma pessoa muito ferida, né, por diversas coisas que acontecem no decorrer dos anos. Agora com o testemunho eu vai estar contando. Fernanda, você pelo jeito não nasceu no lar cristão, né? Não. Na minha família tem de ateu a pastor. Então, assim, você falou aí um pouco sobre o seu filho e um pouquinho da Fernanda antes de casar, que pelo jeito você casou muito nova, né? Sim, eu casei com 20 anos de idade. Eu era uma pessoa, sempre fui muito estudiosa, nunca fui muito de dar trabalho aos meus pais, não. Mas era um pouco difícil de lidar em relação a essa questão mesmo de personalidade. Eu sempre tive uma personalidade muito forte. Sempre fui muito de me destacar, mas era uma pessoa que era de farra, sabe? Eu gostava de beber. Eu gostava de festas, gostava de bailes. É aquela tal vida que nós muitas vezes procuramos alegria em momentos, em pessoas, porque nós não temos Cristo, né? Eu conheço Jesus, eu estou na festa, eu conheço Jesus, mas eu tenho intimidade com Jesus? Eu era uma pessoa muito encrenqueira. Era. Mulher, eu não levava desaforo pra casa, não tem tamanho, hein? Não levava desaforo pra casa de forma alguma. Sério? Não levava desaforo pra casa de forma alguma. Então eu era uma pessoa realmente, eu tinha uma personalidade muito forte, eu era uma pessoa muito difícil realmente de se lidar. Sabe, as pessoas tinham receio, dentro do meu círculo familiar, as pessoas tinham receio de chegar pra mim e falar: Fernanda, olha, isso aí não tá certo, isso vai te prejudicar de certa forma, porque já sabia que eu era uma pessoa reativa, era
8 ou 80. Mas vamos lá. Você morava com sua mãe, seu pai, você já via esse conflito desde com seus pais? Ou você veio de uma família? Não, Mayra, minha família era estruturada, minha mãe e meu pai, porque muitas vezes das nossas reações vêm de lá da família. Na verdade, eu não vim de uma família bem estruturada, né? Eu fui criada pelos meus avós. Olha para você ver. Que se tornaram os meus pais, porque meu pai separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade média, eu tinha o mínimo de contato com ele possível. Era uma barreira e minha mãe teve que sair para poder criar os 3 filhos, né? Eu sou a filha mais nova, então ela tinha que trabalhar, porque a gente veio de uma família muito humilde. Eu sou baiana, a gente lá do interior da Bahia. Então, minha família é muito humilde, minha avó criava, era em torno de 6 a 8 netos. Então, não tinha aquele devido atenção, aquele devido carinho, aquele devido cuidado. Mas não era certamente uma família tradicional, né? Como hoje em dia existe e a gente busca, não era um pai, uma mãe e os filhos. Então, era uma família assim, criada pelos avós, como lá na nossa região é de costume isso acontecer, né? Pela falta de emprego. E cada vez que está passando, o diabo tem se levantado para destruir as famílias. Porque quando ele destrói uma família, toda uma estrutura é derrubada. Né? Então, tipo assim, porque até hoje, no lar cristão ali, você com pai e mãe junto, chega uma fase adolescente, entra em conflitos, né? E quando você está numa família totalmente destruída, eu te entendo porque eu também vim de uma família destruída. Né? Então, não tinha base. É o tal da felicidade que a gente procura. Sim. Então, você procura em festa, você procura em bebida, você procura em roupas. É aquela forma assim, eu vou vestir essa roupa porque eu quero causar. Era bem assim mesmo. Porque eu quero chegar chegando. Na verdade, nós corremos atrás de preencher um vazio que é só preenchido com Jesus. Com Jesus. É o famoso saldar a conta, né? De acordo com muitos estudos, é provado cientificamente, que a gente procura, principalmente através dos vícios, saldar algumas contas da nossa vida com outras coisas. Um trauma, ele gera um vazio. E, na maior parte das vezes, inconsciente. E esse vazio a gente tenta saldar, não sabe como. Aí vai saldar em quem? Farra, em amizade, às vezes no relacionamento. Isso vai se repetindo. Porque é como se fosse uma fatura. Você faz uma coisa ali, você sofre um trauma. É como se fosse uma compra. Tá ali no seu cartão de crédito. Mas quem paga essa conta? Só que hoje eu tenho esse entendimento, que essa conta ela já foi paga, né? Aleluia. Jesus, ele pagou essa conta por nós. Então a gente não tem esse porquê hoje de olhar para trás e se colocar numa posição de, mas eu tô ferida e eu vou saldar na farra. Porque lá vai preencher, porque não preenche, na verdade, né? Por isso que a Bíblia fala, sempre fala, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A gente passa a pensar muitas coisas que eu fazia, que igual você hoje em dia para pensar assim, gente, mas eu fazia isto? Sim. Meu Deus, que vazio é esse? Né? Que nós ainda vamos chegar, Fernanda, depois de Cristo. E aí, com certeza, você ficou procurando a tal da felicidade. Exatamente. E como você conheceu seu marido? Mayra, eu vim para aqui, para Nova Serrana, acho que foi em 2012, se eu não me engano, que eu vim morar aqui. E eu sempre, pela falta, eu acredito, de não ter uma família estruturada, eu sempre buscava ter uma família e buscar relacionamentos. E através de um ciclo de amizade do meu primo, que era amigo do meu ex-marido, eu conheci ele através do meu primo. E eu era uma pessoa que eu tinha tido poucos relacionamentos, eu não tinha sabedoria, né? E aí fomos morar juntos em menos de 3 meses, eu tinha apenas 20 anos de idade, né? Eu sempre trabalhava, mas eu queria construir uma família sem antes pedir direção a Deus e sem mesmo ter sabedoria. Eu queria ter uma família, custe o que custasse, da Você forma tinha quantos que anos? fosse. 20 anos. Parece que a cultura de Nova Serrana, a pessoa chega em Nova Serrana, nova, quer arrumar alguém para casar não, para amigar. Isso, porque não foi bem um casamento. Parece que para dividir um aluguel, para dividir uma despesa, aí você vê uma menina nova que entrou num casamento, aonde está procurando preencher um vazio, dividir contas. Não é bem assim? Uma solidão. Solidão então, também. Eu não tive sabedoria, né? Certo. E aí eu fui e comecei a viver um relacionamento que
dava os sinais desde o início que era um relacionamento abusivo. Abusivo. Porque não eram traições, Meu Deus. eram palavras, eram torturas físicas e psicológicas, porque eu fui agredida diversas vezes. Só que eu ainda me sentia culpada, tipo, a culpa é minha. No final da conta, eu sempre me colocava como a culpada. E nisso se decorreram 8 anos. Foram 8 anos de casamento, né? Fruto do... Se não, hoje não colocando meu esposo como o vilão, né? Mas em questão, assim, eu agradeço a Deus pela vida dele. Era necessário, hoje eu entendo, ele passar na minha vida e eu passar por isso. Porque tem muitas mulheres hoje que passam por isso, mas não sabem como que podem sair dessa forma. Como que pode sair desse relacionamento? E eu saí de uma forma praticamente forçada, né? Porque se as coisas não tivessem acontecido como aconteceram, eu ainda estaria sofrendo. Porque a gente não reconhece. Você falou que ele era traficante. Sim, ele tinha envolvimento com drogas. Eu nunca fui, como se diz? Eu nunca fui... Não é participativa a palavra, mas eu nunca aceitei. Certo. Mas, entre aspas, era como se fosse conivente, porque eu sabia que ele fazia alguma coisa que não era certo, mas também não procurava saber. Sempre dava conselhos, sempre trabalhando, olha, isso não é pra você, tome cuidado. Olha, saia dessa vida, a gente tem uma forma de ganhar dinheiro de uma forma lícita. Eu sempre trabalhei, né? Sempre corri atrás das minhas coisas e tentava mostrar pra ele dessa forma, né? E resumindo, foram 8 anos de relacionamento assim, com 6 anos, uns 5 anos de relacionamento eu engravidei. Eu engravidei do meu filho, era meu sonho ter filho, fiz um tratamento e engravidei. Aí foi quando começou a tribulação, né? Traição, agressão. Meu Deus. E aquela confusão, Mayra, que nova. Só Deus. Mas fui perseverando. Meu filho nasce. Aí, meu filho é branquinho, veio 1 milhão de acusações. Esse filho não é dele, a família, as amantes, inclusive, dele, era afrontosa. Elas vinham me afrontar. Era. Amiga, que vida triste, hein? E aí eu tive que fazer exame de DNA casada com ele, Mayra. Teve que fazer? Fazendo tratamento para engravidar, meu filho planejado. Eu fui obrigada a fazer o DNA. E quando saiu o resultado do DNA, deu 99,9999% que o filho era dele. Eu tive uma discussão com a família dele por conta disso e ele me agrediu, eu poucos dias grávida. E isso em seguida ele foi preso. Aí lá vai a Fernanda, passar pela uma das maiores humilhações que eu passei na minha vida. E visitar ele, depois de tudo que ele me fez, né, no presídio. Com um filho pequeno, casa pra cuidar. Só não passei necessidade porque a minha mãe morava perto, me deu todo o suporte. A gente teve uma rede de amigos que foi apoio. Nossa, amiga. E assim foi seguindo. Nossa, gente, é muito triste porque você falando, me vem à mente o meu pai, quando meu pai espancava minha mãe. Sabe, assim, você falando aí, meu pai espancava. Olha, me veio à mente, assim, meu pai espancando Mayra, minha mãe. eu já dormi grávida. E eu tenho amigas que não me deixam mentir. Que eu sei que vão estar assistindo esse podcast e vão estar se emocionando junto. Não tem como. Já teve, eu com 8 meses de grávida do meu filho, eu dormi trancada dentro do banheiro. Meu Deus, amiga. Porque ele aprontava, dormia fora, eu não podia falar nada e quando eu falava ele ainda vinha. E batia. Pra cima de mim, pra me agredir. Ou ainda me colocar como errada e no final das contas eu ainda pedi desculpa. Como se eu fosse a errada. Que pressão psicológica. E vou te falar, isso aí, gente, infelizmente... Acontece. E muito. E muito. Você que está aí em casa, que vai ver esse bom podcast, essa testemunho da Fernanda, infelizmente, tem alguém que tem algum parente ou está passando por isso, tem esperança para você. Não desista. Não desista. Nosso Deus é grande, gente. Por mais que a Fernanda creia que chegou um tempo na vida dela que ela falava assim, não tem mais esperança. Mas Deus, no tempo dele... Eu tentei sair desse relacionamento por conta própria. Ele saiu da cadeia, a gente ficou um tempo junto, voltou às traições. Depois de tudo que eu passei, decido me separar por conta própria, porque eu não estava mais aguentando, a polícia entrando na minha casa. Aquela confusão, decido separar por conta própria. E aí me veio um vazio, uma solidão, né? Porque 8 anos com uma pessoa, a dependência emocional era muito grande. Então eu fui para farras,
festas, bebidas. Caçar felicidade. Caçar felicidade, Mayra. E eu voltava para casa, eu lembro uma vez que eu voltei, eu estava numa festa, uma determinada festa, em uma casa de festas aqui. E eu parei no meio da festa e o Espírito Santo, eu sinto que foi o Espírito Santo que me incomodou, que aquilo não era para mim. Eu fui para casa. Eu cheguei em casa, eu chorei muito, pedindo socorro a Deus, porque eu não estava aguentando mais, viver daquela forma, né? Não estava aguentando mais. Mas mesmo assim, continuava. Em farras, em bebidas, em amizades, deixando meu filho de lado por diversas vezes. Quando é em fevereiro de 2022, eu separada dele, tinha o mínimo de contato possível, ele sofre uma tentativa de homicídio e fica ruim e vai para o hospital. Não teve família, não teve ninguém que quisesse apoiar. Aí a Fernanda, que se achava salvadora da pátria, foi lá, fiquei 7 dias com ele em coma, cuidei, trouxe ele para dentro de casa. A mãe dele veio ainda, passou alguns dias na minha casa. Eu dava banho, eu que limpava ele, eu que dava os curativos, eu que levava para médico e cuidei. Guerreira, viu? Ele me promete que vai mudar e que dessa vez vai ser diferente, como muitos fazem por aí, né? Eu vou e acredito, Mayra. Eu creio que não é nem culpa, é aquela coisa da pessoa sempre acreditar na mudança do outro. Você, carente emocionalmente, família destruída, Nova Serrana, longe dos familiares. Sim, a minha mãe já não se encontrava mais aqui, minha mãe teve que ir embora, que é o meu suporte, a minha base, teve que ir embora para cuidar dos meus avós, então eu estava aqui sozinha, só eu e a minha irmã, então... Porque você amava ele. Muito. Era um amor que quase, tipo assim, uma idolatria, né? Porque como é que você vive um relacionamento, assim, abusivo? Muito. Então, assim, abusivo, isso acaba se tornando uma idolatria. Muito. Mayra, e é tão uma idolatria que quando nós chegarmos mais na frente, eu vou chegar a contar isso, que por muitas vezes eu sentia vontade de voltar para a igreja, né? Porque eu tinha conhecido a Cristo quando eu tinha 15 anos, não entendia muito. Ah, então você, com 15 anos, já tinha ouvido falar de Cristo, já tinha frequentado, mas não era batizada, frequentava a igreja. Mas então você já tinha uma noção do evangelho? Eu já tinha uma noção do evangelho. E eu sentia vontade de estar lá novamente. Só que eu falava, se eu for para lá, se eu voltar para os caminhos do Senhor, eu perco o Iago. Ah, meu Deus. Então era como se eu tivesse... Como não? Eu escolhia entre Deus e ele. E eu sempre escolhia ele. Ele era o centro. Ele era o centro. Mesmo você apanhando. Mesmo sofrendo tudo. Polícia na sua porta. Ele era Amiga, olha só para você ver. Em tempo de você ir por esse... Você era tão cega. Em tempo de você também ir para as drogas. Vender, amiga. Mas Deus teve tanta misericórdia de mim, Mayra, que Ele cuidava de mim de uma forma que eu não sei, cuida até hoje. Pega uma água, amiga. Quem quer uma aguinha? Então você para e pensa aí o cuidado de Deus. Então vamos lá, né? Tem muita coisa a ser contada. Isso aí só é um resumo, né, Fernanda? Só um resumo da minha vida. Para mulheres que estão aí muitas vezes casadas até com um traficante ou com um pai, com um marido abusivo, tem esperança, não desista. Peça o Senhor, a Fernanda agora vai entrar no assunto, quando ela conheceu a Cristo, as coisas mudam, né, Fernanda? Como você conheceu a Cristo? Pelo jeito você conheceu aos 15 anos, o né? Meu primeiro contato com o evangelho foi aos 15 anos, numa igreja pentecostal. Certo. Aí lá eu aceitei e comecei a frequentar a igreja quadrangular, porque era uma igreja mais de jovens na minha idade e eu me adaptei mais. Mas não cheguei a batizar. Não demorou muito tempo, eu afastei, aí fui morar em outra cidade, vim para Nova Serrana. Chegou aqui, eu tentei frequentar algumas igrejas, mas não me adaptei. Uma amiga me apresentou a IBAN, aí eu visitei, gostei, mas não fiquei. E eu conheci uma amiga minha antes de conhecer o meu esposo, numa determinada fábrica, num determinado trabalho que eu tive, a gente criou uma conexão ali, mas não era amizade, né? Uhum. Aí, tudo bem. Depois, foi passando os anos, né? Eu me casei, comprei uma casa, fui morar no Esplanada e decidi abrir uma distribuidora de bebidas junto com meu esposo, isso há um tempo atrás. Na mesma rua, essa minha amiga, que eu tinha conhecido lá tanto tempo atrás na fábrica, morando na mesma rua. A gente volta a ter um contato. O cuidado de Deus. A gente volta a ter um contato e a gente fica mais próxima, começa a partilhar.
de muitas coisas, porque estávamos passando pelos mesmos momentos, pela mesma fase, os mesmos relacionamentos, assim, um pouco difícil. Então a gente começou a compartilhar uma com a outra. Ela veio para a igreja. No momento em que ela firma na igreja, a gente se afasta, né? Fecha a distribuidora, separo do meu esposo, aí aconteceu isso que aconteceu em fevereiro. Levanta aqui na igreja um propósito de oração. Gente. Aqui na igreja. E aí Deus colocou no coração dela de orar por mim. E aí, muito tempo a gente sem se ver, meses sem se ver, e ela começa a orar por mim. Tá orando, sem entender, mas orando. E aí, quando eu decidi abrir a minha loja, Deus colocou no meu coração de eu procurar ela para pedir conselho, o que ela achava, porque ela também é empreendedora, né? Aí eu fui lá, conversei com ela, nos aproximamos. Aí era um momento que eu tava, né, tinha acontecido isso com o meu esposo. Ele estava se recuperando de uma embolia pulmonar por conta devido a essa tentativa de assassinato que ele sofreu. E aí ela fala, amiga, vai, é de Deus, eu tô orando pela sua vida. E me convida para ir pro PG. Gente. E aí eu vou pro PG vou pro PG 2, depois eu afasto. Não Isso consigo. você ainda com seu marido? Isso eu ainda com o meu marido, não consigo. Só que ela não desiste de mim, não, Maia. Ô, Glória, é isso Ela aí. continua Não orando. desiste. Ela continua orando. Ela afirma, continua orando pela minha vida. Quando foi na semana que o meu esposo faleceu, ela estava orando por mim, ela me convida na quarta-feira para ir no PG, na semana que ele faleceu. E aí eu falo, amiga, eu não vou porque a gente acabou de ter uma discussão, eu não tô bem, eu tava chorando muito, eu descobri uma traição, pus ele para fora de casa, bem na semana que ele recuperou da embolia. Falei que pra mim não dava daquela forma, depois de tudo que eu fiz, põe ele pra fora de casa. E ali eu sentia que era o fim, mas não sabia que era o fim do fim, né? Eu sabia que não ia ter mais volta porque eu já estava exausta, eu já não aguentava mais, eu estava na terapia, só que eu não sabia como sair daquilo. E aí eu deitada, sentada no chão da minha sala, eu orei a Deus e falei, tira essa dor de mim, eu não aguento mais da minha forma. E aí ela pega no sábado e me manda mensagem chamando o PP e vir na igreja, no domingo de manhã. Aí eu falei com ela assim, amiga, talvez amanhã eu vá, não tô bem, tô com o rosto inchado, chorei o final de semana todo. Aí outra amiga minha me manda mensagem, amanhã vamos no shopping. E quem é essa amiga? A daqui da comunidade? É, a beijo, lindona. É a minha melhor amiga. É, amigona, né? E aí ela me chama pra ir pra igreja no sábado e outra amiga minha me chama pra ir pro shopping. Isso tudo pra ir no domingo, né? De manhã. Aí eu fui e falei, não sei, tava meio cabisbaixa, né? Chorando muito, meu rosto tava muito inchado. Me arrumei, Mayra, no domingo de manhã. Amanhece, me arrumei. Deitei no sofá e falei assim, quem me chamar primeiro... Eita, Glória! Eu vou. Gente, isso é muito forte. A Helene tava na casa dela. O carro dela tinha quebrado, tinha tido algum problema. Ela vai sentir no coração de me chamar. O Espírito Santo incomodou ela pra me chamar pra ir pra igreja. Aí ela falou, Fernanda, só dá desculpa, mas vou chamar mesmo assim. Uhum. E eu deitada lá esperando alguém me mandar uma mensagem. É. Aí ela vai e fala assim, amiga, o meu carro deu um probleminha, tá no conserto. Você me dava carona, eu queria tanto ir no culto hoje. Você não me dá uma carona, não, vamos no culto, você já tá assim, cabisbaixa, né? Vai ser bom pra você. Eu não tinha mais desculpas pra falar, não vou. Não eu tinha falo já, né? Quem me chamasse, eu iria. Mas você nunca imaginava que era pra igreja, né? Não, eu pensava que era pro shopping, pro né? shopping, beber, alguma exatamente. forma, não igreja. E aí eu pego ela na casa dela. Quando eu chego aqui lindo. na igreja, Mayra, que eu começo a subir a rampa, o Espírito Santo começa a falar comigo. Isso aqui era o lugar de onde você nunca devia ter saído. Oh, Jesus lindo. E aí eu já começo a me quebrantar ali. Subo, sento no meu cantinho com meu filho. E aí começa o culto, né? Uhum. Começa o culto, dia 11/9/2022. Passa um filme, né, amiga? Muito lindo sua história. E aí o Zé Francisco que vai ministrar. E ele fala sobre Elias. Começa a falar sobre Elias. Só que ele fala sobre Elias de uma forma diferente, né? Uhum. Sobre essa questão que Elias já tinha vivido milagres da parte de Deus. E eu já tinha vivido muitos milagres realmente da parte de Deus. Chega a arrupiar. E aí, em certos momentos, a gente pensa que Deus ele esqueceu da gente. E eu tinha essa percepção que Deus tinha esquecido de mim. Mas
E aí na pregação o Zé Francisco fala sobre recomeços, né? Que Elias pensava que era o fim dele e ele corre para a caverna. Mas que mesmo lá na caverna Deus cuidava de Elias. E que às vezes a gente pensa que é o nosso fim, mas é o nosso recomeço. E aí ele começa a ministrar sobre depressão, sobre ansiedade. Isso, você estava numa depressão profunda, Profunda, eu estava com ansiedade grau 4, transtorno de bipolaridade, depressão doença e crise mental. de pânico. Semana passada nós falamos sobre a doença mental, tá Sim. vendo? Ela afeta muitas Muito. pessoas, escraviza mesmo. Ai, Jesus. E eu começo a quebrantar. O Espírito Santo já vinha trabalhando em mim. E eu começo a chorar muito, mas era um choro de alívio. E aí o Zé Francisco vai pregando e vai falando sobre a história de Elias. E que Elias era um homem segundo o coração de Deus. E que Elias precisava se posicionar naquele momento. E que, por muitas das vezes, Elias esperava que Jesus viesse como fogo, como tempestade, como um sinal grandioso. Mas que Deus, ele fala com a gente numa voz suave, num sussurro, num conselho, em um convite. Mas que a gente precisa estar sensível a ouvir a voz de Deus. E foi nesse momento eu entendia que aquilo ali, eu sei que muitas pessoas foram tocadas com aquela ministração, eu entendia que aquilo era para mim, mas eu não entendi o quão profundo era aquele cuidado que Deus estava tendo comigo. E aí eu chorava, Mayra, era aquele choro que parecia que estava me limpando de dentro para fora. E eu chorava, e aí na hora que chegou na oração final e o pastor começa a ministrar, né? Meu Deus. Falar sobre essa questão de depressão, essa questão de ansiedade. Pastor Renato. O pastor Renato começa a pedir para uma... Beijo, amor, hein? Pedir para uma pessoa, abraça essa pessoa que está do seu lado. Olha. E começa a falar, essa pessoa vai ser acolhida por um PG. Deus manda te dizer, não é o seu fim, é o seu recomeço. Grandes coisas Deus tem para fazer ainda na sua vida. E eu chorava. Só que o pastor fala uma coisa que me confrontou. Mas Deus te pede prontidão. Se posicione. É como se Deus hoje, eu vi na pregação, né? Que fica no canal do YouTube da igreja. Quando eu assisti essa semana, aquele dia que eu cheguei até te mandar. É como se Deus estivesse falando assim. Lindo. Fernanda, você já experimentou de tudo. Nada resolveu. A solução da sua vida sou eu. Eu sou a solução. Eu estou te chamando. Glória a Deus. Se posicione e confie. E aí eu, muito quebrantada e pedindo prontidão. Deus me pedindo prontidão. E eu estava preocupada com muitas coisas. E no final do culto, o pastor fala assim, você vai dar conta de pagar todas as suas contas. Você vai dar conta de viver da sua criatividade. Gente. E eu tinha muitos sonhos no meu coração, tinha muitos planos e muitas preocupações, porque tinha acabado ali meu casamento, muitas responsabilidades, eu com um filho pequeno, né? E eu sabia que era o fim, mas não sabia que era o fim da forma que foi o fim, né? Até então, até esse dia, você já tinha se separado do seu marido. Foi na quinta-feira. Eu me separei dele na quinta, quinta. tirei as coisas dele tudo de casa. O culto foi no domingo, 10h15 a meio-dia 15. E nisso você separou dele na quinta, na sexta queria ir pra farra. Queria. E tipo assim, agora eu te vi, eu vou pra balada. No sábado, e Deus me segura, não. Mas só que Jesus já tinha um plano pra já você. Tinha um plano pra assim. mim. Aí sua amiga foi, que é a Lili. A Lili. E me chamou pra vir pra igreja. Pra ir pra igreja. Você veio essa pregação e você saiu tocada. Saí tocada. E aí a gente sai pra almoçar, né? A pregação foi uma bênção. Né? Mayra, depois você disponibiliza o link para as pessoas que quiserem saber mais do meu testemunho, para vocês verem o quão forte foi aquela pregação. Vou sim. A gente sai para almoçar no Cordeiro e eu falo com a Lili assim. Eu senti que era para mim. E eu me posiciono a partir de agora. Ô, glória! Se um dia Jesus eu lindo. falar que eu vou desviar, amiga, ou que você me vê que eu tô fraca na minha fé, você me lembra desse dia, dessa pregação. Amém. Aí ela pegou na minha mão, Mayra, lá no Cordeiro, e falou assim, eu tô com você. Pode deixar, amiga. E eu falei, eu não quero o Iago mais dessa forma na minha vida. Eu não mereço mais viver dessa forma. Sem você saber o que estava por vir. Então, que Deus o transforme da forma dele. E que a partir de hoje eu me posiciono. Isso devia ser 1h da tarde, mais ou menos. E a última vez que eu falei com meu esposo foi na sexta-feira, que eu mandei uma mensagem para ele dizendo assim, eu posso não ser a mulher perfeita, a mais linda, a que te valida como homem, da forma que você quer. Mas eu te garanto que eu sou a única que mais do que qualquer pessoa quer o seu bem, que é a sua mudança.
Então, eu fiz tudo o que eu pude. Possa ser que um dia você precise e eu não esteja mais disposta a ajudar, ou não dê mais tempo. Ele visualizou e não me respondeu. Esse foi o último contato nosso. Eu saí do Cordeiro, era 1h da tarde. Eu estava desde sexta-feira sem falar com ele, não sabia do paradeiro dele, nem nada. Fiquei na casa da Lili e fui para casa. Ele foi assassinado às 2h45 da tarde, do mesmo dia. Domingo. E eu fui na minha casa, dormi, os primos dele chegam lá, eram as 4h e poucas da tarde, me falando assim, o Iago foi assassinado, ali perto da Câmara Municipal. E eu pensei que era uma brincadeira para ele poder voltar para dentro de casa. E aí eu ligo para Lili, que ela mora próximo à minha casa, ela vai me buscar. E chega lá o Roberto, a Magali, a minha irmã, as pessoas que são meu suporte até hoje, que eu sou grata a Deus pela vida dessas pessoas que ele colocou, sabe, para ser a minha rede de apoio mesmo. E aí eu lembro que eu, lá em casa, na minha sala, eu falei assim, pai, se isso for verdade, o Senhor me pediu uma posição. Nossa, que dor. O Senhor sabe o quanto que eu amava o Iago. E você amava muito, né, Muito. amiga? Então que o Senhor me fortaleça e o Senhor me faça seguir em frente. Gente. Quando eu chego lá, Mayra, eu recebo um baque. Ele foi assassinado na porta da casa de uma suposta amante. Meu Deus. Então confirma a traição, confirma as nossas brigas. E eu fiquei sem respostas. Fui afrontada por ela depois também. Meu Deus, amiga, que triste. E aí, lá vai eu correr atrás de avisar a família, cuidar de funeral. Porque por mais que ele tinha feito tudo, eu não seria eu, Mayra, se eu não tivesse feito isso por ele e pelo meu filho. Então, cuido de tudo e chego em casa e falo, pronto, agora é eu. Aí, na hora que a gente pensa assim, Deus falou comigo que eu ia dar conta de pagar minhas dívidas, mas não eram minhas dívidas. Era dívidas dele. Dele. Ele tinha comprado uma moto no meu cartão de crédito, ele morreu em cima dessa moto. Com a amante. Com a amante, e a dívida ficou pra mim. Mas Deus é tão bom, Mayra, Ele é tão misericordioso, que Deus foi levantando pessoas para me ajudar. Pessoas que conheciam amigos dele, teve um amigo dele em específico, que foi lá e falou, Fernanda, eu vou resolver isso, eu vou pagar essa dívida, eu vou te ajudar porque eu te conheço, e eu sei como é que era e tal. E foi me ajudando, e Deus foi levantando pessoas, me ajudaram. Eu paguei o funeral, aí outros amigos dele foi lá, me ajudou a pagar o túmulo, o outro foi lá, pagou a moto. Tipo assim, teve pessoas, Deus foi levantando pessoas para dizer assim, você vai dar conta, você não tá sozinha. E Deus, Ele não veio pra mim com uma tempestade, com uma pessoa dizendo, Deus manda te dizer que o seu esposo vai falecer e você vai... Não, Ele veio numa voz suave, no momento em que eu me posicionei e falar assim, tô aqui, fala comigo. E foi muito, e isso agora, dia 11 de setembro, faz 1 ano que ele faleceu. 1 ano, recente. Muito recente. Para você parar e pensar, Deus já estava te preparando naquele domingo. Sim, foi no mesmo dia que ele faleceu. Aí Foi horas antes. Então, você vê, ele já estava ele estava, tipo assim, já naquele cuidado todo aí, fica forte. Eu tô com você. Tô com você. Está por vir. Vai vir uma tempestade, mas não é mantém firme. Foi o que o pastor falou, não é o seu fim. Porque naquele momento, Mayra, se eu não tivesse tido esse cuidado de Deus na minha vida, se eu não tivesse aberto meu coração, porque o cuidado de Deus a gente tem o tempo todo, a gente que não abre os nossos olhos, nem os nossos ouvidos, muito menos o coração, né? Se eu não tivesse aberto meu coração ali, né? Se a minha amiga não tivesse aceitado o desafio, né? Porque não é fácil você orar por outra pessoa, de estar orando por mim. Porque Deus veio fazendo essa preparação toda antes para o que ia acontecer. Bem antes, não e foi? Ninguém sabia. Você entendeu? Porque é mistério. Mistério. Então, quando falou assim, não é o seu fim, porque realmente, para mim ali, a minha vida tinha acabado. Por isso que quando que Deus te tocar para você convidar alguém, convide, faça. Porque Deus, muitas vezes, é porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabia que a Fernanda, naquele momento, precisava dele.
Mas quem que era a pessoa mais próxima da Fernanda que a Fernanda não iria falar um não? A Lili. A Lili. Então ele usou a Lili para chamar. Sim, eu sou a resposta de oração dela. Porque aí por isso que eu falo, muitas vezes você, mãe, que está aí orando pelo seu filho, que está nas drogas, pelas suas filhas, pelos seus filhos, na prostituição. Talvez chega num ponto de você virar e falar assim, não oro mais, não pare de orar. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Então, no tempo certo, o Senhor vai cumprir os propósitos dele. Então, ele vai cuidar, porque ele olha para você ver. Se fosse outra pessoa, Fernanda, se você não tivesse a Cristo, morreu com a amante. Sabe como eu contei mais ou menos o seu testemunho? Sabe que a mulher falou? Eu metia bala nele também. Assim, não é caso de rir, mas tipo assim... Por isso que eu falo que é Deus, meu amor. Por isso que eu falo que se achega a Jesus o tempo todo, porque nós, seres humanos, não somos bons. Não. Em muitos momentos, não muitas pessoas somos. chegaram Nós temos que lutar todos os dias. E falou assim, deixa... Não pagava um centavo. Tipo assim, morria lá. Eu não pagava. Muitas pessoas chegaram pra mim pra falar, não pagava funeral. Mas você pensou? Não era só sobre mim. Você entendeu? Não era só sobre o meu sentimento. Porque eu também não sei o que fez o Iago ser daquela forma. Escravidão. E antes de qualquer coisa, Jesus amava ele. A gente não sabe se ele teve um encontro verdadeiro com Cristo minutos antes. Né? Então, quem sou eu para julgar ele? Eu fiz o meu papel como cristã, mesmo sem saber que Deus já tinha colocado aquilo no meu coração. Porque talvez se eu não tivesse vindo na igreja e Deus não tivesse falado comigo, eu já não tivesse quebrantada, eu estaria amargurada até hoje, na farra, na bebida, não estaria dando a educação devida ao meu filho. Seu filho. A atenção, porque ali não era só o meu luto. É uma criança, por mais que todo o sofrimento que eu estava passando naquele momento, eu consigo entender. Que eu já tenho maturidade para isso, mas uma criança de 4 anos. 4 anos, sem o pai. Sem o pai. Ver o Como pai. que eu explico isso para uma criança? Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso resolver essa parte do Iago. Então vamos enterrar, vamos resolver. E fui acalmando, fui pondo a minha dor de lado. E falei, agora eu tenho que focar no meu filho. Porque o meu filho precisa de mim. E qual é o lugar que eu sou cuidado e que meu filho é cuidado? É na comunidade. Eu vou me achegar, eu vou pedir ajuda. Glória a Deus. E aí eu fui me achegando, a gente no PG da Regina, ia lá, as meninas oravam, eu chorava muito. A Lili ali o tempo todo, a Magali e o Roberto, que eu tenho como uns pais pra mim, que hoje estão pra honra e glória de Deus aqui na comunidade. Então, eu fui me achegando às pessoas que eu sei que seria meu suporte ali, que não ia me permitir fraquejar. Mas pensa comigo, Mayra, se eu não tivesse aberto meu coração, porque Deus ele faz a parte dele o tempo todo. Verdade. Eu fico pensando, o que seria de mim hoje? Quando eu olho, que eu assisti aquela pregação no domingo, que eu fui vendo tudo que o Zé Francisco estava falando, tudo que o pastor estava falando, e eu fui como se fosse ligando os pontos. E eu, meu Deus, se eu não tivesse sensível naquele momento, se eu decidir sair de lá e falar, eu vou pra farra agora, ele morreu, agora eu vou buscar em outra solução, em outro lugar. Aí toda hora me via a memória. Se posiciona, se posiciona, se posiciona. Porque eu quero de você é posição. Posição. E Mayra, isso é tão forte, tem 1 ano que o Iago faleceu. Eu realizei muitos sonhos, muitos sonhos. Deus, ele Guerreira. veio um dos meus maiores sonhos que eu realizei antes de tudo foi hoje eu não tomo nenhum remédio. Primeiro. Oh, glória. Né, passava por psiquiatra, né, eu faço terapia sempre que posso, eu vou na psicóloga, mas mesmo com todo esse trauma, com tudo isso que aconteceu, eu não precisei de uma ajuda medicamentosa, porque eu fui recorrer ao médico dos médicos. Eu fui à oração, eu falei, não, eu não me permito mais ficar à base de remédios, eu vou lutar não só por mim, mas pelo meu filho, então... Aonde você foi no médico para fazer o desmame do remédio, porque muitas vezes a pessoa, agora não pare, gente, por favor. Eu tive todo um acompanhamento para poder me libertar do remédio. Eu pratico atividade física. Isso. Eu não me isolei. Aí cada atitude que eu tinha, ele ia tirando um remédio. Se eu tava ali mais de 6 meses ali persistindo na atividade física, e ele foi tirando, e na terapia, e aí ele ia diminuindo até que hoje eu não tomo. Não precisa, porque nós estamos aí numa sequência de falando sobre a saúde mental, né? Então, assim, tem gente que precisa do remédio igual. Tem. Eu preciso de um remédio, eu vi que pra mim eu preciso.
Então, assim, mas é igual o médico falou, o psiquiatra falou, da medida que você for fazendo coisas que você gosta, você vai liberando dopamina, vai chegar uma hora que você não precisa. Desde o começo, o psiquiatra que me atendia, ele já tinha falado que aquilo era uma coisa temporária. Porque era por traumas, era por exaustão. Então, que eu precisava ter uma organização, né, na minha rotina para que eu pudesse deixar os remédios. Então, teve todo um trabalho, um esforço da minha parte por não querer. Foi uma decisão minha. Eu não quero mais viver dependendo de remédio, porque para mim era muito difícil. É porque você... muitas vezes era no remédio que você conseguia passar pelos problemas. Tipo assim, era um refúgio. Era um refúgio. Só que quando você aceitou Jesus, encontrou Jesus face a face, você colocou nele a sua esperança. É a famosa quem pagava a conta. Jesus preenche. Olha, você que está aí ainda não aceitou Jesus, não conhece Jesus, conheça o Senhor. Deixa o Senhor tocar você. Procure uma igreja mais próxima aí da sua casa. Ouve palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nosso Deus é lindo, não tem outro caminho, não tem, é só Jesus. Né, Fernanda? Olha, só Jesus. Você passou, você pagou as contas, hoje você é guerreira, viu, minha linda? Hoje eu troquei a minha loja de lugar, onde eu jamais imaginava, né, vindo da cidade de 5 mil habitantes, eu tenho uma loja, né, uma pequena loja no centro da cidade. Então, Deus, ele tá colocando os meus pés e as minhas mãos onde eu jamais imaginaria alcançar. Quando o pastor falou que eu iria viver da minha criatividade, porque eu peguei aquilo pra mim, eu sou uma pessoa muito criativa, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Guerreira. Então, eu falei, eu vou pegar isso pra mim, eu vou viver da minha criatividade, né? Fui lá, abri minha loja, né? Mudei de lugar. Como é que é o nome da sua loja? Não Lola sei. Fit. Ah, propaganda. Mas compensa. Olha pra você ver, hoje você tem sua casa, pagou suas contas, tem sua loja, é empreendedora. Fiz mais de 5 cursos esse ano, na área do empreendedorismo, alguns cursos de vivências, me formei como terapeuta comportamental através da programação neurolinguística, fiz o Empretec, que é um curso reconhecido em mais de 40 países. Amiga. Ganhei um prêmio lá, então Deus vai me colocando em lugares onde eu jamais imaginaria estar. Nossa. Amiga, muito, muito feliz, viu, por ver que você superou, por ver que você abraçou Jesus, por ver que Jesus mudou a sua história. Muito. Né? Hoje você está aí, é solteira, está esperando varão em Deus, né, Deus. Amiga? Em nome de Jesus. Varão em Deus. Tem que varão ser. Em Deus. Vai vir um varão do Senhor, né, amiga? Amém. Mas você entendeu que sua felicidade não está mais em homem. Não. Está em Jesus. Em Jesus. E nosso Deus, ele é Deus fiel, meu filho, para que envia os seus. Sim. E ore e continue assim, viu, amiga? Porque a felicidade não está em homem, está em Jesus. Sim. E se você colocar, Senhor, eu quero um varão do Senhor na minha vida, que ele vai somar comigo para te buscar. Ele coloca no tempo certo dele. Sim. Viu? Para cuidar de você, do seu filho, porque você é nova, bonita. Não desista, viu? Do amor. Talvez você não encontrou o amor no momento certo. Sim. Né? Ele tem, igual ele morreu, tem uma família por trás, né, amiga? Então a família sofre. Uma mãe nunca coloca um filho no mundo para mexer com coisa errada. Jamais. Então muitas vezes você que vê um traficante, uma prostituta, um viciado, olha para ele com um olhar de misericórdia. Porque uma mãe, ela nunca coloca um filho no mundo para mexer com coisas erradas. Então, muitas vezes, quando você fala assim, fulano podia morrer. Lembra-se que tem uma família por trás, tem uma mãe chorando, tem uma mãe de joelho, tem uma mãe clamando ao Senhor pela conversão do filho. Então, que possamos ter empatia, misericórdia, amor. O Senhor diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. A gente nunca sabe, Mayra, por que a pessoa ela se envolve, não tem um motivo específico, né? Porque ninguém quer viver dessa forma. Pode ser uma coisa cultural, né? Pode ser uma questão de comportamento, pode ser uma questão de vivência. Então, quem somos nós para julgar? Talvez orar, ele né? cresceu achando que aquilo era o certo.
por não conseguir sair. Talvez uma pessoa, ela tá num vício, seja de uma bebida, seja de uma droga, seja do cigarro, seja da prostituição, tentando sanar um vazio que ela não entende ainda, não tem a sabedoria que esse vazio, só quem preenche é Jesus. Que a conta desse boleto, desse trauma, essa dor, ela já foi paga. Na cruz. Na cruz. Porque tem muito aí, ó. Aí, sabe o que eles falam? Ai, mas na igreja evangélica tem muito ex-traficante, ex-prostituta. Ainda bem que é ex, meu amor. Na igreja tem traficante, tem ex-prostituta, tem ex-drogado, tem ex-depressivo, tem ex de um monte de coisa, porque a pessoa encontrou em Cristo o amor que é preenchido por Ele, porque muitas vezes vivemos no mundo procurando a felicidade que nós só encontramos em Jesus. Ai, se Jesus tivesse vindo para os santos... Te amo, Jesus! Qual era o sentido da cruz? Ele veio para pagar os nossos pecados. Então, se uma pessoa que ela se diz santa, porque não existe, ia desvalidar a cruz. Então, Jesus, ele veio justamente para essas pessoas. Assim como eu, com todas as minhas falhas, todos os meus erros. Porque eu também não posso me colocar aqui só como vítima. Em nenhum momento eu me coloco como vítima, nem o meu esposo como vilão. Hoje eu entendo que era necessário eu passar por aquilo ali de alguma forma, para edificar a vida de uma pessoa, através do meu testemunho. A minha falta de sabedoria serviu para alguma coisa. E eu creio que, em relação à vida dele, é um mistério entre Deus e ele. E hoje eu tenho esse olhar diferente, Mayra. Quando eu vejo uma pessoa que é usuária de droga, ou misericórdia, que é um traficante. Tem misericórdia. Tenho misericórdia, eu olho, porque eu sei que ali tem uma dor. Verdade. Que ali ele está sanando. Porque quem quer viver daquela forma? Você vê que é escravidão. Sempre quando eu vou em Divinópolis, tem sempre mulheres, garotas de programa, lá na estrada. Eu falo com o Renato, que vida miserável. Que vida escrava. Muitos podem até passar e brincar e falar assim, lá mais um ali, caçando. Gente, que vida miserável. Porque a pessoa sem Deus, ela é miserável. E não só esses vícios, porque a prostituição ela é um vício. Não só esse tipo de comportamento, nem esses vícios. Uma pessoa que está ali na farra, você olha assim, acha que aquilo ali é liberdade. Eu falo que a minha forma de evangelizar hoje é na horizontal. Eu sempre brinco com as meninas lá no PG. É mostrando para a pessoa, olha, eu sou igual a vocês, só que eu descobri uma pessoa que paga as minhas contas dos meus traumas, dos meus medos, das minhas inseguranças. Que pagou. E ele me traz vida. E ele me liberta. Assim como você. Ele pode te libertar. Então, eu sou igual a você, só que a diferença é que eu já descobri e eu quero poder te mostrar essa pessoa. Então, eu sempre brinco com as meninas no PG que a minha forma de evangelizar é na horizontal. É mostrando que Deus, ele veio foi justamente... Porque as pessoas, elas têm um tabu que acham que crente não pode nada, né? Ai, crente não é feliz porque crente não bebe. Gente, se tem um povo que é feliz, é o tal do crente. Bebe... Crente não bebe, mas come, que é uma beleza, minha amiga. É um povo feliz porque a nossa felicidade... ela tá em Cristo. De Cristo. Hoje, Mayra, eu tenho uma paz. Não é fácil. Que ela excede realmente qualquer entendimento. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito controladora. Então eu queria programar para as coisas não saírem do meu controle, né? Eu já previa o problema e já tentava resolver. Então eu vivia nessa escravidão, porque você não descansa. Você quer prover, você quer resolver uma coisa que nem aconteceu. Você sofre por antecedência. Ai, gente, é muito lindo. Agora você vê que você tem uma paz, porque você tem ali... Sabe que Deus está no controle. Quando você está na dependência dele, que ele está no controle, aí você descansa, porque você sabe que está tudo no domínio dele. Meu amor, está acabando. Vamos lá, compartilhe conosco um momento que te marcou na caminhada cristã. Eu sei que tem vários, nós falamos sobre vários, mas conte um que você não citou aqui, que te marcou. Esse meu principal marco foi esse dia. Esse dia no domingo 11 do 9 de 2022 é o meu principal marco na minha vida cristã. É o principal. E o outro? Eu tenho diversos marcos, acho que encontros no PG, um momento também que eu tive com Deus em que eu tava me sentindo muito sozinha, muito sobrecarregada. Eu tava de propósito e tinha muitos problemas acontecendo, eu não sabia o que eu fazia. Eu pus um louvor, baixei minha cabeça e falei assim, Deus, eu não aguento mais ser sozinha. Eu não aguento mais ter que resolver tudo. Eu tô cansada, toma controle da minha vida.
E Mayra, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, porque as meninas falavam assim, Deus fala com a gente. Eu falei, mas como Deus fala? Que eu nunca ouvi. Eles acham, tipo assim, Deus tem que descer? Tipo assim, Fernanda. Que fala. E aí, nesse dia que eu abaixei a cabeça, eu ouvi como se fosse a minha voz, de uma forma muito forte, mas você não está sozinha. Aí eu assustei assim na loja, olhei pros 4 cantos. Gente, eu tô ficando doida. Eu tô ouvindo vozes. Aí depois que eu tô distraída, eu ouvi de novo, você não está sozinha. Então eu fui me arrepiando, eu fui chorando, e eu entendi como se Deus falando comigo, realmente, você não tá sozinha, Fernanda, é eu que tô no controle. Não pedi prontidão, se prontifique. E aí eu entendi que foi aquele momento ali que a minha ansiedade realmente acabou, né? Acabou. As coisas vão acontecer. Porque Deus tem várias formas de se revelar a nós. Igual você fala, tem gente que fala, não, Deus tem que descer aqui. Eu mesmo, quando o Senhor, eu estava na minha casa, arrumando minha casa, limpando o chão. E é onde que o Senhor falou que Ele ia cumprir os propósitos dEle na minha vida. E desde o dia 9 de maio, eu tenho colhido isso. É fé, gente. É fé. Eu estou aqui, meu amor, eu estou aqui entrevistando, é fé. Uma mulher que estava em casa, que eu estava bem desanimada, assim, cheguei num ponto que eu me contentei em ficar só ser esposa, cuidar dos meus filhos. Eu já pensava, sou esposa de pastor, já estou fazendo, mas Deus sempre andava no meu coração. Você sabe o que eu tenho para você, né? Aí você sabe assim, que você sabe que você está correndo? Não, Deus, deixa eu aqui quieta, eu já fiz tanto, deixa eu aqui quieta. Aí o Senhor brandava no meu coração, você sabe o que eu tenho para você, né? Aí eu falava assim, gente, e passou anos e anos o Senhor falando, e por isso que eu falo com você, que quando é o tempo de Deus, eles até brincam, diz que a Marcela Thaís estava aí, e ela ficou falando que eu era pastora, não sei se você estava aqui esse dia. Não, eu estava fazendo curso. E eles falavam, Mária, você viu que você se colocou depois que ela falou diante de Deus? Não foi. Não fui. Talvez, tipo assim, Deus já estava usando, né? Mas não foi. Foi eu limpando o chão da minha casa. Onde que o Senhor virou para mim e falou comigo que o ministério que Ele tinha para mim era meu, era diferente do Renato, mas se completava ao dele. Eu falei, Senhor, mas como assim? Aí veio o IBAM Podcast. Amiga, eu nunca imaginei, eu não me sentia capaz de estar aqui entrevistando. Imagina para fazer um IBAM Podcast? E olha para você ver. E o Senhor falou comigo assim, olha, só faça. E eu tô aí só fazendo. As pessoas me param na rua e ficam assim, Mayra, eu tô amando o IBAM Podcast, Mayra tá me edificando, Mayra, você tem trazido luz, Mayra, Deus está te usando. Isso é muito gratificante. Por isso, gente, compartilha, comenta, segue transbordando no amor de Cristo. IBAM.nações. Fernanda, qual que é o seu Instagram? FernandaK.Oliveira. É o da loja. Não, esse é o seu, né? E o da sua loja? Lola Fit NS, _ NS. Fernanda, finalizando esse testemunho que foi muito edificante, tá? Trouxe clareza, trouxe esperança. Sim. Para nós, para mim, para outras mulheres, para outras pessoas que vão ver esse IBAM Podcast. E foi muito edificante. Fernanda, quem é a Fernanda hoje, depois de Cristo? Quem é você hoje, Fernanda? Hoje, antes de tudo, eu sou a Fernanda dependente, né? Aleluia. Eu sou dependente de Cristo. Hoje a minha vida depende dele, literalmente. Hoje eu fui uma pessoa totalmente transformada. E através dessa dependência que veio a mudança comportamental. Né? Hoje uma menina que trabalha comigo, até brinca, uma amiga minha, fala assim, hoje você é uma pessoa gostosa de conviver. Ô, glória! Porque hoje a gente não tem medo de conversar com você, porque antes as pessoas realmente tinham medo de vir falar comigo. Hoje as pessoas não têm medo mais. Hoje eu sou uma Fernanda que hoje eu tenho um olhar mais atento ao outro, eu tenho um cuidado maior com a vida do meu filho, com a vida das pessoas que estão ao meu redor. Não é que eu virei santa, longe disso, jamais. Mas hoje eu tenho um olhar mais para dentro do outro mesmo. Tanto para mim quanto para o outro, um olhar mais acolhedor.
Hoje eu sou uma Fernanda que continuo sendo mãe, acima de tudo cristã. Aleluia! Dependente de Cristo, porque hoje Ele é o centro da minha vida. E eu, uma pessoa, lógico que a gente tem as nossas ansiedades do nosso dia a dia, mas hoje eu não sou mais escrava dos meus medos, né? Os meus medos não é mais o meu Deus, os problemas psicológicos não é mais o meu Deus. Hoje eu sou uma pessoa dependente. Aleluia! Deus é o centro. Família é a base. Igreja. Igreja é a minha comunhão, é a minha fortaleza. Eu me sinto muito... Eu sou igreja, mas eu me sinto muito acolhida pela a igreja em conjunto, né? Uhum. Eu sinto que é uma fortaleza, é uma forma ali que tá todo mundo, eu sinto como se a gente tivesse tudo grudadinho, um fraqueja, os outros que tá ali mais forte levanta. Sonho. Sonho eu tenho muitos. Hoje o maior sonho meu é viver o meu chamado, que eu tô descobrindo. E o Senhor vai te mostrar. Amém. Você já está no caminho certo, né? Se entregando a Ele. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera, foca nela. Você vai falar para quem está lá. Qual conselho você daria a alguém que está passando por esse desafio semelhante ao que você enfrentou? Eu quero que você olhe para lá e fala. Para vocês que estão aí, sejam mulheres, mães, o meu conselho, homens, todos vocês que estão aí, que estão tentando saldar essa conta, seja em vícios, ou em relacionamentos, ou em dependências, se atente à voz de Deus. Ele pode vir sim como fogo, como tempestade, ou ele pode vir como ele veio para mim, com uma voz suave. Eu sinto que Deus ele tem urgência no chamado das pessoas, assim como eu senti que ele tem urgência no meu chamado. Então você que está aí, está achando que sofre um relacionamento abusivo, ou que acabou o seu casamento, ou que acabou a sua família, ou que você não tem mais solução, se atente à voz de Deus. Ele pode vir por um convite do PG, ele pode vir por um convite ao culto, ele pode vir através de um louvor que você está ouvindo no seu carro, ele pode vir através de um conselho de um amigo, de uma amiga. Então se atente, abra o seu coração, o seu ouvido, para poder estar sensível à voz de Deus, porque ele faz a parte dele, mas quem tem que dar o primeiro passo e se prontificar somos nós. Então esteja sensível, não pense que é só mais um PG, às vezes você também já está na igreja há muito tempo e tem feridas, tem traumas e acha, mas é só mais um PG, é só mais um culto, né? Abra o coração, chega e fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje? Porque ele pode vir através do seu devocional, ele pode vir através de uma palavra de um amigo. Então vamos dar mais atenção à voz de Deus, porque a urgência está vindo e ele está voltando. Então, glória. Não queira ficar. A esperança, né, amiga? A esperança viva. A esperança no nosso Deus. Olha, gratidão, viu? Ela vai viajar hoje e está aqui, amiga. Mas eu creio que foi bênção. É bênção, vai edificar muitas mulheres que estão passando por essa situação aí de o marido muitas vezes no mundo das drogas, da bebida, né, de uma vida de prostituição. Então isso vai trazer para elas uma esperança, porque do jeito que Deus mudou a sua vida, mudou a minha vida, Ele vai mudar de você também que está em casa, vendo esse IBAM Podcast. Esse IBAM Podcast não é à toa e eu creio que o Senhor não me colocou aqui à toa, o Senhor não me tirou da minha casa, eu limpando o chão da minha casa, Ele falou, Mayra, eu tenho uma missão para você. E Deus falou comigo assim, eu quero que você seja única, você. Eu falei, Deus, mas eu não sei nem falar direito. O Senhor falou assim, eu vou te usar na sua essência. Claro que a gente vai melhorando, né, amiga? Assim, estudando, lendo, aprendendo, mas a essência. Muito obrigada, viu? Obrigada, Mayra. Muito feliz te conhecendo, assim, um pouco que eu tô, assim, conhecendo você. Está dando para ver que Cristo está em você, está dando para ver que você converteu mesmo, né? Então, assim, a gente vê o testemunho em você. Que o Senhor continue te abençoando, viu? E eu trouxe uma lembrancinha para você. Eu trouxe uma lembrancinha para você. E você para mim, amiga. Sim, vai incentivar a sua vida fitness, para você se cuidar a cada dia mais, uma forma de autocuidado, de autoestima,
porque lá na loja a gente não vende só roupas para treino, a gente vende recuperação de autoestima, a gente vende autocuidado. Amém. E eu quero dar um pouquinho desse autocuidado para você também. Gente, aqui a amiga, aqui a caneca, tá? Do IBAM Podcast. A primeira, amiga. A primeira. As duas Fernanda foi a primeira a ganhar. Aí você fala assim, Mayra, mas eu ainda não ganhei a caneca. Mas quando você vier aqui no testemunho, você vai ganhar, viu? Obrigada, gente, Mayra. olha aqui, segue lá, viu? Lola Fit. Segue lá, a gente tá no centro. Benção. Deus abençoa, viu, minha linda? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, finalizando, tá? Agradecendo e colocando na mão dele a sua viagem, nas mãos dele a sua viagem, quem for junto com você, viu? Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado por mais um IBAM Podcast. Obrigado, Senhor. Foi um testemunho maravilhoso, um testemunho que edificou a minha vida e eu sei que vai edificar várias famílias. Senhor, entra em cada lar. Senhor, restaura famílias, porque tantas famílias estão aí destruídas, Senhor, sem esperança, mas em Ti há esperança. Obrigado pela vida da Fernanda, Senhor, que decorou aqui esse ambiente lindo para nós. Obrigado pela vida do Paulo, Senhor, que está aí nos bastidores. Continue, Senhor, abençoando a vida do meu filho, que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos. E você aí em casa, que Deus continue abençoando, restaurando, que haja esperança no seu lar, em nome de Jesus. Mais um IBAM Podcast finalizando. Vai lá, siga IBAM.nações no YouTube e o meu Instagram, Transbordando no Amor de Cristo. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Glória a Deus.